Então você não sabe como é que é. Não, eu sou um crítico. Só tem o Gabriel, o que ele tem na mão é o Flamengo. Eu acho que, ponto. Não, é outra coisa. Diante desse cenário, muito provavelmente, o Flamengo deve estar batendo o pé no que ofereceu. Não tem ninguém, não tem concorrência, por que eu vou aumentar o que eu... Claro. Só porque você quer mais? Não, eu tenho isso. Você quer? Até para Inter de Milão. O que eu mandei para você é o que tá valendo. Falam que a quantia é de 18 milhões, 16 milhões. Olha, acho 16 milhões de euros? 16 milhões de euros. Eu tinha ouvido aí que era 18 milhões. 16 mas milhões. Enfim. Escutei de uma fonte do mas, o Pascoal, 16 milhões. Eu tenho realmente aí um ponto crítico com relação a jogadores que querem sair do Brasil. Ai, meu sonho é brilhar na Europa. Dá a impressão que se o cara jogar a carreira inteira no Brasil, ele não está realizado profissionalmente. Como não, gente? Como não? O Rogério Ceni, Marcos, inúmeros outros jogadores só jogaram dentro do futebol nacional e foram extremamente vitoriosos. O jogador, muitas vezes, ele tem uma mania besta de querer achar que, olha, eu preciso brilhar na Europa. Tudo bem, tem a oportunidade de ir lá, jogar num grande clube, fazer história, é legal também. Mas a impressão que eu tenho é que esses caras aí, eles forçam demais até a barra para poder ir para lá, Pascoal, até sem estar preparado. O importante é estar lá, sabe? Quero ver, quero meter a cara para ver se vai dar certo. Aí numa dessa vai lá, vai para lá, vai para cá. Por exemplo, o Ganso. O Ganso, se ele tivesse dado continuidade no futebol brasileiro, senhor... Não, no São Paulo, ele estava super bem no São Paulo. Possivelmente ele teria arrebentado e poderia ter uma outra... Hoje, pelo menos analisando hoje, porque é fácil falar do Ganso lá da época do Santos, mas hoje, se ele tivesse mantido talvez a carreira dele aqui no futebol brasileiro e o foco aqui no São Paulo, que ele estava bem, ele poderia hoje estar num outro status, cara. Poderia estar num outro status. Quis ir pra Europa, chegou lá, o São Paulo não pôs pra jogar, ficou de bico com o São Paulo. Aí o São Paulo falou, é uma decisão quase pessoal ele não entrar em campo. Não combina com o cara. Às vezes os jogadores, eles forçam a barra porque eu quero ganhar em euro, quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. Às vezes fazendo a conversão, é praticamente o mesmo salário que ele ganha no Brasil. Mas ele tem aí talvez aquela ambição de estar na Europa, cara. A vida que esses caras levam aqui, não vou dizer todos os jogadores, porque tem jogador aí também que come o pão que o diabo amassou. Tem jogador que não recebe, tem jogador que ganha pouco. Mas o cara que joga no Flamengo, por exemplo, Pascoal, esse cara, se ele tiver uma cabeça boa, com 5 anos ele faz a independência financeira dele, cara. Sem dúvida. Tá louco. Tá louco. Esses caras, eles ganham um prêmio de Mega Sena por mês. Não precisa ir pra Europa pra ser feliz, gente. O que o Flamengo tá prometendo pro Gabigol é um salário que um time europeu pagaria pra ele. Não, é um salário de time europeu. É aquele negócio que o Mano Brown fala, Pascoal. O que você prefere? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé? O Gabigol no Flamengo, ele é o cara. Se ele vai pra Europa, ele é mais um. E ele vai viver muito como rei. Exato. Muito como rei. Exato. Porque a proposta que o Flamengo fez pra ele, eu acho que só time de ponta da Europa faz. Time médio não faz, hein? Uma coisa é a questão financeira, outra coisa é a questão profissional. Financeiramente, o Gabriel tá resolvido aqui no Flamengo. Não tem nem o que dizer. Ele continua aqui, renova o contrato, faz por mais 4, 5 anos e tá resolvido. Agora tem a questão profissional. Se ele tem como objetivo vencer no futebol europeu, ele vai brigar por isso. Se ele olha, tanto faz, eu fui pra lá naquela época, bati, voltei, vi que não é nada disso, não é o que eu quero, tá, é outra história. Agora, se ele tem essa ambição de vencer no futebol europeu, ele vai brigar pra ir pra lá agora. Ele vai brigar. Com certeza ele vai brigar. Talvez não agora, talvez no meio do ano, então. Eu acho que no meio do ano não, Pascoal, porque se ele ficar aqui agora, ele vai assinar o contrato. Ele vai assinar um contrato, o Flamengo vai comprar e chegar na metade do ano, como é que faz? Não, vai mas vender? Ele pode assinar um contrato igual o Gabriel Jesus fez com o Palmeiras, lembra? O Gabriel colocou uma cláusula no contrato que se pintasse uma proposta de 5 times estipulados por ele ali, que o valor da multa era inferior. É uma alternativa. Os caras podem fazer esse tipo de acordo, né? É uma alternativa. Pode fazer. É uma alternativa. Olha, se aparecer uma proposta de Barcelona, Real Madrid, Juventus, City, papapá, vocês são obrigados a me vender por 20 milhões de reais, de euros. Pronto, pode ser. Pode ser, coloque... Pode ser. Isso é discussão de contrato. Agora, ele está testando o mercado. Ele não tem motivo nenhum para ter pressa. Não. E outra coisa, se não acertar nada com o Flamengo até a data da apresentação dele, porque ele tem que cumprir o prazo legal do país que ele jogou, que é o Brasil. Ele tem que se apresentar dia 22 lá, certo? Se ele não se acertar com o Flamengo até dia 22, que é a semana que vem, os jogadores se apresentam e ele não. E ele tem que se apresentar em Inter de Milão. Ele tem que ir para lá, para Milão, botar o fardamento e treinar lá com a rapaziada. E o Bernardo Levi, ele manda uma mensagem aqui no Twitter, Pascoal, pela nossa hashtag FS Rádio Brasil, e ele tem razão. Ele diz o seguinte, o que o mercado europeu fez com o Gabriel, fez também com Everton Cebolinha no ano passado e com o Luan após a conquista da Libertadores. Ou seja, jogadores que se destacaram e não tiveram o assédio do mercado europeu como todo mundo imaginava que eles pudessem ter. Tanto o Luan em 2017, esse o dificultador Cebolinha aí ano passado, do calendário. ano retrasado, aliás, o às Gabigol ano vezes passado. são jogadores legal, tal, puxa vida, bons jogadores, mas esses times montaram os seus elencos 6 meses antes.
A não ser por uma emergência, por uma urgência, eles vão buscar. Por isso que essa janela essa janela do fim de ano é uma janela. Mas o Gabriel, a gente entendia que era uma exceção. Sim. A gente artilheiro da Libertadores. Isso, exato. 2 gols na final do campeonato. Everton, 2 vezes os caras vão pegar. 2 vezes artilheiro do campeonato. O Cebolinha e o Luan, por exemplo, jogadores de meio campo, né? Jogadores de uma posição vital em qualquer time. Os grandes times europeus, quando terminaram os anos aqui no Brasil, 2017, né? Que foi o ano do Cebolinha, do Luan. 17. Luan em 2018. 18 Cebolinha e 19 Gabigol. Esses tipos são funções, são posições vitais. Os grandes times já estão resolvidos com esse jogo, nessas posições. Aí fala, puxa, olha, é muito bom. O garoto realmente, olha, mas agora a gente não tá precisando. Bate aqui daqui 6 meses, quem sabe a gente precisa. Ó, o Murilo Venâncio, ele fala o seguinte... Isso dificulta mesmo a negociação do jogador brasileiro. E ó, inclusive, eu acho que ele concorda com você, ele corrobora com a sua tese. Que tese fantástica, curta, você percebeu, né, professor? Encurtou o texto. Clara. Mas olha, o Maurílio Venâncio, ele fala o seguinte: quando vocês da imprensa vão parar de fazer o trabalho de empresários e admitir que o futebol brasileiro é o 3º escalão do mundo? Vai ficar sem Eu não acho não, cara. Eu não acho que o futebol brasileiro é o 3º escalão. Terceiro escalão do mundo? Isso aqui é complexo de vira-lata. Não vou ter terceiro. O primeiro escalão, onde é que é? Vamos lá. Europa. Como é que é o nome dele? O Venâncio? Maurílio. Eu acho que assim, você Qual coloca é o primeiro hoje escalão do mundo? Vamos lá. Inglaterra, Alemanha, Não, Europa. Espanha. Europa. Não. Tem muita diferença. Não, mas tem o bloco ali, o futebol forte. Espanha, Inglaterra, Alemanha. Mas nós estamos falando do quê? De campeonatos ou de seleções? Não, Isso eu não entendi. tô dizendo jogadores. Campeonato. Não, campeonato é uma coisa. A gente está analisando jogadores, formação de jogadores. Não, o que ele falou aqui é outra coisa, hein? Ele não falou isso, formação de jogadores. Não. Ele está dizendo que nós somos o terceiro escalão do futebol do mundo. Para mim não é terceiro. Mas é o nosso futebol que ele fala? Ele fala assim, ó. Ou é o nosso campeonato? Ele fala assim, ó, quando vocês da imprensa vão parar de fazer o trabalho de empresários e admitir Hoje em dia, que o futebol brasileiro é o terceiro escalão. Então eu acho que isso ele está se referindo a jogador. A gente tem que fazer uma outra análise. A análise é, hoje a Europa tem preferido jogadores sérvios, croatas, mais franceses, muitos portugueses novamente voltando a ter mercado, atletas suíços, mas porque são comunitários, austríacos. Não só por isso, porque além disso, esses jogadores estão hoje trabalhando em formações, em clubes, em algumas ligas que têm já subsidiado muito bem os campeonatos de principal expressão. Não é só o Brasil, não é mais só a América do Sul uma fábrica de craques. A Europa hoje também fabrica grandes jogadores, muitos bons jogadores, né? A Noruega voltou a ter poucos bons jogadores surgindo, a Suécia, a Turquia, Islândia, enfim, esses outros países que antes eram a 10ª força do futebol mundial aprenderam e também com muito apoio da UEFA, com os investimentos que a Europa cada vez mais tem feito no desenvolvimento do futebol continental, a trabalhar com esses jogadores. A seleção francesa, por exemplo, a gente vê hoje na Sub-20, na Sub-19, na Sub-17, uma geração de moleques que você fala, não é possível. Esses moleques são fenomenais. Eu acho que eles têm bons jogadores também. A Holanda, mas de novo... aqui brota jogador todo dia. Brota, mas lá também tá brotando, Pascoal. Para eles é muito mais fácil, porque o menino já tá adaptado. Não. Aí eu concordo com você. Então existe ele tá mais perto, ele já tá adaptado ao clima. Também é talentoso. Ele tá adaptado à situação, é mais fácil. Em algumas situações, o idioma também ajuda, mas aqui brota talento. E o futebol africano também. E outra coisa, o futebol africano ainda é uma usina de bons jogadores que já vão direto pro futebol europeu. Que eu acho que aí é onde o Brasil... Bélgica, França. Sim, mas aí é onde eu acho que o Brasil poderia voltar a ter um olhar diferente que nunca teve. Por que o Brasil não passa a trabalhar e peneirar jogadores também no futebol africano? Tem muitos bons garotos que surgem por lá, torto e a rodo. Esse Ansu Fati, que hoje está no Barcelona... Sumiu também. Não sumiu, ele participa... Começou super bem, ele tem voando, 17 anos, voando, ninguém mais fala dele. Não, ele tem 17 anos, ele é um menino ainda, o Barcelona está tratando ele com muito cuidado, justamente para evitar uma superexposição e uma pressão excessiva. Garoto de Guiné, ninguém dá nada, um paisico desse tamanho na Europa, no futebol africano, não tem nenhuma seleção de alto potencial, e ele foi pinçado com 12 anos para a escolinha do Barcelona, que
sempre trabalha, tem um olho muito clínico de olheiros para pegar uma garotada do futebol africano e importar para o futebol europeu, para dar estudo, para dar escolinhas do Barcelona aqui no Brasil. A escolinha o Eto'o tem uma escolinha dele, licenciada pelo Barcelona em Camarões, onde muitos garotos que estão ali na região africana participam, é um grande canal de formação de atletas. Você quer saber? Por que o Brasil... Só uma coisinha, eu preciso chamar o comercial. Vou te dar uma última informação. Sabe de onde saiu o Patrick de Paula? Você sabe? Não. Da Copa das Favelas aqui do Rio de Janeiro. O Palmeiras viu um garoto, levou e tá lá. Vai ser titular. O Brasil não precisa ficar olhando para a África, não. Esse país tem dimensão continental, tem 210 milhões de habitantes. Nós temos que olhar para quem está aqui. Isso. Tá cheio de moleque bom de bola aqui que, infelizmente, não tem oportunidade para jogar. Formar melhor. Pode olhar para qualquer lugar do mundo. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Fox Sports.